Vamos falando dessa oportunidade sobre Luciano Hang, as problemáticas em torno dele, CPI e outras coisas mais. Uma reportagem que um grupo de jornalismo, Poder 360, uma reportagem investigativa, fez um check-out da vida do Luciano Hang, da vida financeira dele, empresarial e tal. Então nós vamos lendo algumas coisas, depois a gente comenta. Os problemas de Luciano Hang com a justiça. Primeiro, sonegação de INSS. De 1992 a 99, a Havan deixou de recolher o valor correto do INSS de seus funcionários. Segundo o Ministério Público Federal de Santa Catarina, a sonegação chegou a mais de 10 milhões. Por exemplo, a empresa contava com um funcionário por R$600, mas o registrava por 250. Com isso, em vez de pagar 54 de INSS, ele recolhia 23. Isso, inclusive, é um expediente muito comum nessa época nas empresas. Estou aqui para defender o Luciano Hang, mas era a praxe e estava errada essa ação. Pena. Em 2012, a Justiça Federal de Blumenau condenou Hang a 3 anos e 11 meses de prisão. Pena depois convertida em prestação de serviço à comunidade, multa de R$500 mil para tratar ou resolver essa situação e tentar se livrar de uma condenação. Hang fez um acordo para pagar o que havia sonegado. O acordo, porém, não evitou a pena. Então aí, a primeira problemática de Luciano Hang. A segunda, vamos lá. Sonegação de impostos de importação. Investigação iniciada em janeiro de 1999, com buscas na sede da Havan, apontou que Hang sonegava impostos de importação de produtos que trazia da China. A Receita Federal, que atuou no caso junto com o Ministério Público Federal, disse que a sonegação chegou aí ao patamar de 117 milhões. Hang fez um acordo, aproveitou um programa da Receita Federal chamado Refis e parcelou o débito. De acordo com o Ministério Público Federal, ele conseguiu parcelas tão baixas que vai demorar 115 anos para quitar a dívida. Terceira situação não tão confortável aí para Hang. Sempre tendo um problema e resolvendo o problema, pelo menos resolveu o problema. Mas vamos lá. Lavagem de dinheiro e evasão. O empresário usou uma agência do Banestado no Paraná para enviar dinheiro para o Uruguai e de lá para os Estados Unidos, onde ficava em contas abertas em nome de empresas fantasmas, como a Progress Promos, Trinon Developments Inc. e World Center. Pena, em 2008, foi condenado a 13 anos e 9 meses de prisão, pena que foi reduzida para 9 anos e 4 meses, quando o caso foi julgado em segunda instância. Advogados de Hang recorreram e quando o caso foi analisado pelo STJ, constatou-se que o processo havia prescrito em 2016. Essa questão de prescrição salva muita gente, né? Principalmente aqueles que têm poder aquisitivo para estar contratando um escritório muito bom de advocacia para defender ou representar. Quarta problemática. Remessa ilegal de valores. Acusação. O empresário é acusado de ter utilizado um primo e sócio da Havan, Nilton Hang, para enviar recursos para contas no Paraguai. Nilton usava 2 contas abertas em nome de Laranja no Brasil, que por sua vez fazia o envio dos recursos para bancos paraguaios. Pena. O caso chegou ao STF, que estabeleceu a pena de 5 anos e 8 meses de prisão em um regime semiaberto. O novo recurso apresentado ao STJ levou o ministro Rogério Schietti a apontar que o processo também estava prescrito. Prescreveu-se, salvou-se. Agora vamos à problemática número 5, as contas do Luciano Hang no exterior. Luciano Hang manteve mais de 100 milhões não declarados no exterior. Autodeclarado nacionalista, o empresário guardou fortuna em paraíso fiscal por quase 20 anos. Em 1986, aos 24 anos, o empresário Hang cria, com Vanderlei de Lima, uma loja de tecidos com o nome Havan. Hang, vem o H e o A, e o Van de Vanderlei formou a Havan. Hang constituiu em 7 de setembro a empresa Abigail Worldwide Limitada, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas. Hang colocou como sócios de Abigail seu pai e sua mãe.
Miss Hang e Regina de Modestie Hang. Os documentos não informam o capital inicial. Não há menção a essa offshore nos documentos da Havan. Aqui tem o documento no canto esquerdo, aliás, perdão, direito, do negócio em inglês, obviamente. Vamos lá, vamos seguindo. 2009, documento do Big Banco de Caimã, datado de 3 de julho, diz que Abigail Worldwide tinha em conta 6,3 milhões de dólares. Uma carta de 2010, de novembro, com assinatura similar de Hang, determina a transferência dos recursos que estavam no Big Banco das Ilhas Caimã para um banco na Suíça chamado EFG Bank AG, com sede em Zurique. Não é informado o valor, aí fica em dólar ou em euro, né? Recebendo aí quantas fora do Brasil. Aqui aparece a situação que o Hang resolve com a lei que fora feita em 2016 no Brasil pelo governo Dilma. Ele que já tinha nesse exato momento 112 milhões. Aqui tem a aplicação do que a Abigail fazia ou deixava de fazer, investigações, investimento em ações cotadas a título de dívida e outras coisas mais. Aparece a primeira vez em documento da Havan, então em 2020, Abigail. Porque a offshore é citada no prospecto que a Havan apresentou ao mercado. No seu projeto de IPO, mais tarde aportado no documento, a Havan diz que aderiu à Lei de Repatriação de Recursos de 2016, sancionada pela então presidente Dilma Rousseff, que permitiu regularizar recursos de origem lícita que não haviam sido declarados ao fisco. Então, tudo legalizado agora por conta dessa lei. Percebe a situação e ele resolvendo a situação. Lembrando que pagou multa para aderir a essa repatriação e pagou também porcentagem, acho que 10% do valor que tinha. Isso deu 55 milhões. A multa era 100% do valor dessa outra questão, que também poderia ser chamada de multa também, do termo, na realidade, gastando 110 milhões para regularizar essa empresa fora do país. Então não tem nada, né, de ilegal. Essa é a situação. O empresário nascido em Brusque, tem 58 anos, 3 filhos, veio de baixo, trabalhou na empresa têxtil Carlos Renault. Os pais dele trabalharam lá por muito tempo. Depois ele veio a comprar a Carlos Renault. A fortuna dele é de 2,7 bilhões, segundo a revista Forbes, ocupando assim a 15ª posição entre os milionários brasileiros. Em 2019 ele era o 36º. Vamos lá, negócios. É controlador da Havan, rede que tem 161 lojas em 18 estados. No primeiro trimestre de 2021, a rede registrou lucro líquido de 153,2 milhões, aumento de 185 em relação ao mesmo período de 2020. O faturamento bruto ao trimestre, ou seja, a cada 3 meses, foi de 2,34 bilhões. A Havan tem 22 mil funcionários. O inquérito no Supremo, empresário investigado pelo STF sob suspeita de financiar fake news e ameaças contra o ministro da Corte. Ele já negou aí, até mesmo nessa CPI. Foi alvo de busca e apreensão da PF em março de 2020. O STF suspendeu as contas de Hang nas redes sociais e quebrou seu sigilo bancário. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, também investiga o empresário. Hang nega ter cometido crimes, sejam políticos ou eleitorais ou de outra sorte. Então tá aí toda a informação da situação do Hang, várias acusações. Apesar de ele ter tido alguns deslizes, ele acabou resolvendo a situação, pagando multa. Então não há o que se falar também, porque se não tivesse pagado, resolvido. Quem que não tem um erro ou que não começa errando, como ele mesmo disse até mesmo na entrevista para o programa do Cabrini no SBT, no início de uma empresa. Ele reconhece o erro dele, resolveu a situação, está aí, não tem o que dizer.
Aí eles inventam um monte e querem apontar ele até como culpado das mortes dessa CPI e outras coisas. A gente tem que ir pela lógica. Pode ter alguns erros, pode sim, mas o que ele tem a ver com essa situação aí da pandemia, que a problemática é o vírus e outras coisas. Mas enfim, isso a justiça vai resolver, obviamente, não sou eu, mas é a minha opinião. E aí tá toda a situação dele. Teve problema, mas resolveu. Teve problema, mas resolveu. Então, tá sem nenhum problema. Essa é a realidade. Porque se ele tivesse pendências, tudo bem, mas não tem nenhuma pendência. E aí o pessoal lá começa a inventar coisa, porque teve. É a mesma coisa que você ficar falando de alguém que já cumpriu uma pena de prisão. Ele cumpriu. Mas fez isso, fez aquilo, mas já cumpriu. A mesma coisa que você ficar falando de algo que ele é muito passado, que ele fez, mas a pessoa se mudou, ou melhor dizendo, se retratou, enfim, coisa desse tipo. Isso é vil até. Abraço e até a próxima.